Olá, seja bem-vindo ao meu canal e no vídeo de hoje eu vou reformar pela terceira vez esse guarda-roupa que é da época do casamento da minha avó. Atualmente ele tá na casa dos meus pais, só que eles estão de mudança, então eu vou levar ele pro quarto do meu filho. Ali na parte interna tá bem desgastado porque eu pintei ali dentro só na primeira vez que eu reformei, então agora eu vou fazer uma reforma geral, vou trocar os pés que estão quebrados. Quando ele foi trazido para cá, ele foi desmontado originalmente, ele era todo em pregos e depois a pessoa conseguiu desmontar e montar aqui em parafusos. E isso facilitou para que eu pudesse levar para casa, já que lá não tem elevador, são só escadas. E ele já ficava no quarto do meu filho na casa anterior e não consegui trazer para essa e agora eu vou poder trazer de volta. Mas antes eu quero mostrar para vocês como ele tava quando eu peguei ele pela primeira vez. Ele tava bem desgastado com o tempo, só que assim a estrutura dele era muito boa e de lá para cá já tinha sido uma grande transformação. Eu comecei desmontando o guarda-roupa por essas partes de acabamento, elas ainda estavam fixas com prego, eu tive que tirar com muito cuidado porque elas são bem fininhas, eu não queria quebrar nada. E foi uma trabalheira danada para desmontar esse guarda-roupa. O restante das madeiras dele são muito grossas e aí os parafusos estavam bem difíceis de tirar, até com a parafusadeira. Então eu precisei da ajuda do meu pai para poder tirar alguns com a chave de fenda, com a chave Phillips na mão mesmo. E nossa, eu cortei muitas partes desse vídeo, eu acelerei bastante porque senão ele ia ficar muito longo. E a gente demorou em média umas 2 horas para desmontar, ele é muito resistente, tá vendo que ele até suportou o peso do meu pai ali dentro. Então ele é um móvel muito bom, só que nessa altura aí eu já tava vendo que eu teria bastante trabalho pela frente. E na parte do fundo eu numerei todas as madeiras para saber a ordem correta na hora de montar ele novamente. E nessa hora eu tomei um baita susto porque a parte de cima era em 2 partes e eu não sabia, e na hora que eu soltei o parafuso acabou caindo, mas por sorte não foi pro chão e não estragou nada, simplesmente só soltou a lateral. Aí meu pai voltou para me ajudar porque ele ouviu o barulho e no final acabou dando certo e a gente conseguiu desmontar ele todinho. E foi nessa hora que eu pensei em desistir, quando eu vi todas essas madeiras aí que eu teria que lixar e pintar. Então eu lembrei que eu já tinha tirado o guarda-roupa do quarto do meu filho, então o jeito era reformar esse e colocar lá para colocar as coisinhas dele dentro. E aqui eu comecei lixando então, só que eu percebi que essa tinta não ia sair muito bem, principalmente nessa parte do meio, que é onde tem as gavetas e as portas. Então ali já tinha umas 3 camadas de tinta e eu pensei que se eu passasse mais umas 2 camadas ia acabar ficando muito grosso e na hora de abrir e fechar a porta arrancaria lascas de tinta, como acontecia ali já na parte da gaveta que dá para ver embaixo. Então ali eu decidi usar esse removedor de tinta chamado Striptease. Você passa ali em questão de 3 a 15 minutos, ele já começa a soltar aquela tinta e depois é só vir raspando com uma espátula. Só que como eram muitas camadas, eu tive que repetir esse processo em alguns lugares 2 ou até 3 vezes para poder remover toda essa tinta. E depois ainda foi necessário passar a lixa para limpar bem a madeira. Então eu vi que tinha ficado uma madeira bem bonita por baixo, então eu decidi que algumas partes do roupeiro eu deixaria na cor de madeira natural. Aí eu vim também tirando essa camada de tinta dessas partes. E demorou em média umas 2 semanas para eu conseguir fazer todo esse processo e deixar todo o guarda-roupa pronto. O meu marido ajudou lixando as outras partes porque era bastante tinta e ele tinha mais força, a gente não tem uma lixadeira, e mesmo assim com a ajuda acabou demorando bastante. E depois de tudo lixado, então eu vim fechando todas as frestinhas com massa para madeira para tentar deixar a superfície mais lisa possível. E depois foi a hora de lixar novamente essas partes onde tinha passado massa para ficar bem liso. Eu passei uma lixa ao redor de um pedaço de madeira para conseguir uma superfície mais plana e assim tirar o máximo de imperfeições. E depois com uma vassoura pequena eu vim tirando todo o excesso da poeira, assim já começando a preparar as peças para a hora da pintura.
E depois, por último, eu vim com paninho úmido e álcool para tirar qualquer resquício de sujeira que tenha sobrado, para assim a tinta aderir melhor à madeira. E aqui sim, eu já tinha então todas as madeiras prontas para começar a montagem e a finalização do roupeiro. Eu comprei esses pés na Shopee, eles são de madeira, com essa chapinha já bem fixa. Eles são para utilizar reto, porque tem alguns que são inclinados, né? Esse é reto, eu acredito que dá um suporte melhor para o guarda-roupa. Eu peguei 5, porque daí eu quero colocar um no meio para que não faça aquela barriga no fundo, né? E aqui o meu marido então já veio instalando os pés. Eu já tinha pintado essa parte do fundo para dar uma proteção melhor para a madeira. E tá vendo que tem alguns pés que tem uma madeirinha entre o pé e o fundo do armário, porque ele é feito em 2 partes e uma das partes é um pouquinho mais alta que a outra. Isso a gente consegue perceber nessa emenda que tem no meio do fundo, e foi dessa forma que a gente conseguiu deixar essa base bem retinha. E aqui então a gente começou a montagem do guarda-roupa. Eu também acelerei bastante, cortei muitas partes desse vídeo porque realmente foi bem difícil de montar. A gente demorou uma tarde toda no domingo para conseguir achar o jeito, porque como ele já tinha sido montado no prego e depois tinha sido montado no parafuso, a pessoa que montou não montou da mesma forma. Então a gente estava tendo dificuldade para saber qual era a forma correta para fazer e ele ficar o mais reto possível. E mesmo eu tendo numerado as madeiras do fundo para facilitar a parte da montagem, estava bem difícil aí de encaixar tudo certinho para que ficasse bem reto e não ficasse com folga ou fresta nenhuma. Aqui então no dia seguinte, depois de tudo montado, eu comecei a pintura. Eu já tinha pintado a parte de fora das portas separadamente e agora eu ia pintar a parte da estrutura. E a tinta que eu escolhi é essa da cor Porcelain, da marca Luxcolor. Ela é a base de solvente, eu prefiro assim porque eu acho mais resistente. E eu vim pintando todos os cantinhos e as partes mais difíceis com o pincel. E depois eu termino com o rolinho, eu acho assim bem mais fácil e fica uma pintura melhor. Essa tinta, ela tem um cheiro um pouco mais forte, mas não me incomodou tanto, não precisei usar máscara. Só que ela demora mais para secar, então essa parte da pintura também foi bem demorada. O rolinho que eu escolhi foi um de lã próprio para tinta à base de solvente, ela deixa um acabamento melhor do que um rolinho de espuma. E o intervalo entre uma demão e outra seria de 8 horas, mas como o clima aqui é bem úmido, demorou um pouco mais. E foram necessárias 2 demãos para ficar uma pintura bem uniforme. Mas eu gostei bastante dessa tinta porque já na primeira demão ela já fez uma cobertura muito boa. E depois que as portas já tinham secado, então eu vim colocando as dobradiças de volta para instalar elas de novo no guarda-roupa e assim poder regular alguma coisa que precisasse ali na abertura para depois fazer os retoques e também pintar a parte interna que eu achava que ficava mais fácil com elas já instaladas. A parte da instalação das portas foi fácil, a gente só precisou regular novamente ali na parte dos pés do guarda-roupa para que elas pudessem abrir e fechar com facilidade sem ficar enroscando. E a gente fez isso colocando os pedacinhos de madeira nos pés da frente do guarda-roupa para regular a altura. E depois de tudo regulado, eu vim pintando a parte de dentro das portas, então aproveitei também para pintar a parte do fundo do guarda-roupa e a parte de cima também. Isso para dar uma proteção melhor para a madeira, já que essas partes eu tinha pintado só lá na primeira reforma dele. E aqui então, depois de tudo seco, eu já nem estava mais acreditando que estava chegando no fim depois de tanto trabalho, estava até cansada, descabelada, mas aí eu parti para a parte dos acabamentos. Esses acabamentos eu estava fixando com preguinhos, aqueles de 8x8 sem cabeça, para assim aparecer o mínimo possível, já que essas partes não vão ser pintadas, elas vão ficar na cor de madeira natural. Inicialmente, a minha intenção era pintar todo o roupeiro da mesma cor. Eu já tinha escolhido os puxadores, que era o que eu queria, só que no decorrer do processo aí eu vi que dava para mudar esses detalhes e que daria um charme a mais. E eu tava certa porque eu amei muito o resultado. Essa peça de cima ficou belíssima. A cor da madeira que tinha embaixo me agradou muito e eu acho que ficou bem diferente, bem estiloso.
E os puxadores que eu queria já há muito tempo são esses no estilo colonial, se chama ponto bolinha. Eles são de metal, eu escolhi na cor preto fosco. Comprei pela Shopee, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Tem outras opções de cores também, eu achei ele bem resistente. Só que esses parafusos eu não consegui usar porque eles são muito curtinhos e a minha madeira era mais grossa, mas aí eu instalei eles com o parafuso que eu já tinha em casa. São parafusos mais compridos, que daí eu consegui atravessar essa madeira e sobrar um espaço bom para rosquear o puxador ali do outro lado. Instalei ele ali na gaveta também, confesso que fiquei preocupada achando que ele poderia não puxar suficiente, já que ela é mais pesada, é uma gaveta antiga que não tem nenhum tipo de corrediça, ela corre direto na madeira, tanto que eu nem pintei a parte de baixo para não criar mais atrito, e mesmo assim ele ficou bem firme e dá conta de puxar e ela consegue vir com tranquilidade. E agora sim eu vou trazer para vocês o resultado final de todo esse trabalho. Não esquece de deixar um comentário aqui falando o que você achou desse trabalho, se você gostou da transformação, o tanto quanto a gente aqui de casa amou. Eu achei que valeu muito a pena, muito durante esse processo, eu estava cansada, me questionei se valeria a pena mesmo todo esse trabalho, mas eu continuei porque eu sabia que no final ia ficar muito bom. E ainda bem que eu não desisti, agora a gente tá aqui amando, eu já coloquei algumas coisinhas dele aqui dentro, ele já tá aqui curtindo também. Claro que depois vai vir mais baguncinha aí. Compartilha também esse vídeo para pessoas que possam ter algum móvel em casa e que precisa ser restaurado, para mostrar que ainda tem jeito e que a gente pode reutilizar muito do que ainda tem em casa. E não esquece de deixar um like, isso faz com que esse conteúdo vá para mais pessoas, faz com que o meu canal cresça. E também aproveita para se inscrever se ainda não é inscrito, para não perder nenhum vídeo que eu posto aqui no canal. E para você que assistiu até aqui, muito obrigada, fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo.